Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Dia 11 de agosto de 2024, o 19º domingo do tempo comum. E a gente acompanha o vídeo de hoje na liturgia diária de agosto de 2024, ano B. A todos os pais, feliz Dia dos Pais, um abraço a todos. E vamos para o vídeo de hoje. Vi o Evangelho de Jesus, a palavra de vida. Bom dia, irmãos e irmãs! Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é do dia 11 de agosto de 2024, que é o 19º Domingo Tempo Comum. E a gente acompanha aqui nesse bonito livro, né? Que é a liturgia diária de agosto de 2024. Pois é, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, o domingo, né, esse domingo, né, 11 de agosto, ele é muito importante, né? É o Dia dos Pais. Seja um abraço forte a todos os pais, a todos nós, né? Eu também sou pai também. Então, que Deus abençoe a todos nós que nos dedicamos à nossa família, que trabalhamos, que sustentamos nossa casa, que ajudamos a cuidar dos nossos filhos, né? Nós somos os nossos modelos dos filhos, né? Então, e também temos a missão de levar toda a família para a igreja. Porque o homem, quando vai à igreja, o marido, o pai, vai à igreja, todo mundo vai à igreja. Não fica ninguém em casa. Então, é a nossa missão de evangelizar nas nossas famílias, sendo exemplo de participação na missa. Se não tem missa aqui na realidade da Baixada Fluminense, celebração da Palavra de Deus, não deixar de ir à igreja no domingo e nos dias santos. Amém? Amém. Que o Espírito Santo sempre nos abençoe e nos dê força, né, gente? Então, é o domingo dedicado à vocação familiar. Então aí, o sacramento do matrimônio, como ele é importante. E tem uma playlist, tá, gente? Uma playlist no nosso canal, que eu convido todos a procurar no nosso canal. Vai lá, clique em playlist e assiste os vídeos da família cristã, é a igreja doméstica, tá? Os vídeos, todos os 5 vídeos, 6 vídeos que tem lá, falando sobre a vida doméstica, a vida em família, tá? E é tudo fundamentado no Catecismo da Igreja Católica, tá bom, gente? Então eu convido vocês a assistirem os vídeos, é muito bom, tá? E também hoje, dia 11, né, a data desse vídeo, dia 11 de agosto, é dia de Santa Clara de Assis, Então, no final desse vídeo, lá no finalzinho, vai ter o card, né? Agora aprendi a colocar o videozinho no final do outro vídeo, né? Então tem o vídeo para você clicar e assistir e ver um pouquinho sobre a vida dessa grande religiosa do tempo que foi companheira de São Francisco de Assis, né? Fundadora da Segunda Ordem das Clarissas, da família franciscana. Então convido vocês a assistir, tá? E ver a vida de Santa Clara de Assis, tá bom? Mas vamos agora à liturgia de hoje, desse bonito domingo do tempo comum, no 19º domingo tempo comum. Então, a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus, o qual está vivo no meio de nós. Nós católicos acreditamos em Jesus ressuscitado,
né? Ele está no meio de nós, quando nos reunimos no nome dele, para celebrar a missa, celebrar a palavra de Deus, quando nos reunimos na comunidade. Jesus está em nosso meio, Jesus prometeu isso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pois é, no qual está vivo no meio de nós. Continuamos a leitura do Evangelho de João, no qual Jesus se revela o pão da vida. Porque o Evangelho de hoje é continuação do assunto, do diálogo de Jesus com os judeus, né? Vivendo este mês de oração pelas vocações, hoje nós damos graças ao Pai Celeste pela vida de nossos pais terrenos, esses homens que colaboram em nossa criação e são sinais do amor de Deus para conosco. Rezemos pelos pais que estão enfermos, desempregados, abandonados e por aqueles que fizeram sua Páscoa definitiva, os nossos pais falecidos, né? Rezamos por eles também, né? Eu, por exemplo, meu pai já faleceu faz tempo, né? Então, eu sempre peço por ele, né? Celebremos com alegria e fé. Agora, irmãos e irmãs, vamos lá para a primeira leitura. Hoje vou ler todas as leituras, tá, gente? E depois eu vou ver Meditando a Palavra de Deus, que é o magistério da igreja. E vamos dar uma olhadinha também no rodapé da Bíblia Pastoral sobre o Evangelho de hoje. Tá bom, gente? Vamos lá. A primeira leitura de hoje, Livro dos Reis. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 48, 4 ao 8. Né? 4 ao 8. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitando-se no chão, adormeceu à sombra de um junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu à sua cabeça um pão assado debaixo de uma cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viu, gente? O rei Acabe, ele queria matar o profeta porque ele estava incomodando demais. Então, ele fugiu para o deserto, né? Ele fugiu para o deserto, mas ele estava tão desanimado que ele pediu a morte. Ele deitou perto de uma árvore, né, que é um junípero. Ele deitou e disse: Senhor, leva a minha vida, eu não aguento mais. Estou sofrendo muito por causa da tua mensagem. Aí, Deus mandou um anjo para poder levar alimento, pão e água, né? Ele comeu e se animou. E o anjo disse: continua a tua missão. E aí ele seguiu, né, até o Monte Horebe, que na verdade o Monte Horebe é o Monte Sinai, é onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde tudo começou, onde foi celebrado a aliança no Antigo Testamento, no deserto. A pessoa, ele foi lá se encontrar com Deus, mas aí ele teve força para continuar e ir até lá se encontrar com Deus. Vamos ver aqui no Salmo de hoje, que é o Salmo 33, 34, que vai do versículo 2 até o versículo 9, tá? Provai e vede quão suave é o Senhor, né?
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. E aí agora, a gente vê na segunda leitura, São Paulo continua a dar seus conselhos aos cristãos de Éfeso, né? A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, capítulo 4, versículo 30 ao capítulo 5, versículo 2. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, com toda espécie de maldade. Sede bons uns com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou, por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, né? Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viu que conselhos bonitos aqui, importantes para a vida em comunidade, né? Olha ele dizendo aqui, ó. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, no meio da comunidade, né? Com toda espécie de maldade. Porque se a gente trazer esse versículo para os dias de hoje, e a gente olhar um noticiário da televisão, e até as coisas que acontecem em nossa volta, no nosso bairro, na nossa cidade, que a gente vive, a gente vê que essas coisas acontecem de montão, né, gente? Então, só que na comunidade cristã não pode existir nada disso. Tem que existir, sim, o amor como Cristo nos amou, né? Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós. Então, é um amor doação. Então tem que existir o contrário. Em vez de existir o ódio, tem que existir o amor na comunidade. E por que não dizer, né, na vida familiar também? Isso aqui serve como um conselho para a vida em família. Né, irmãos e irmãs? É isso aí. Agora, irmãos e irmãs, vamos à palavra de vida. Quem nos dá a palavra de vida? É Jesus Cristo no Evangelho. Então vamos ver aqui o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles perguntavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, que o meu Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. E ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, que dele e quem dele comer nunca morrerá. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Viu? É a doutrina da Eucaristia, gente. É a mesma diálogo, a mesma conversa que Jesus está tendo com os seus conterrâneos, com seus contemporâneos, né? Mas a dificuldade deles reconhecer na pessoa daquele homem simples o Messias prometido por Deus. Porque eles não. Olha só como eles ficam falando, né? Esse aí não é o filho de José, tinha gente ali que conhecia Jesus desde a infância. Ué, mas ali não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria? Né? Mas na verdade, Jesus não é filho de José, ele é filho de Deus. Né? Só quem conhece Jesus de perto, né? Quem acolhe Jesus no seu coração, na sua fé, sabe que Jesus é o Filho de Deus. E no Evangelho de João, Jesus faz 7 sinais provando que ele é o enviado de Deus. Né? E Jesus multiplicou os pães, mas eles são tão cegos, né? Eles não conseguem enxergar, não admitir a verdade. Jesus é o Messias prometido de Deus, que os profetas falaram. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui, meditando a palavra de Deus, né? A segunda leitura de hoje nos recorda o compromisso que a fé nos desperta. Aquilo que rezamos com os nossos lábios ao longo do tempo deve nos moldar a nossa vida, contribuindo para o nosso processo de conversão. A primeira leitura e o Evangelho, em certa medida, estão em paralelo ao trazer a referência ao alimento, ao caminho e ao serviço, né? O primeiro livro dos reis nos apresenta Elias, que foge para o deserto por não confiar no resultado de sua missão, pedindo a morte para si. Ao reconhecer sua limitação, o profeta é visitado por Deus e, além de alimentá-lo com o pão e a água, lhe confirma a necessidade de continuação da sua missão. Que a primeira leitura é um grande exemplo, uma grande mensagem de perseverança na fé, né? Enfrentar os desafios e vencer junto com Deus, né? O Evangelho é a reação judaica do discurso do pão da vida, diante das murmurações, que são sinal do desacordo dos judeus diante das falas de Jesus. O Senhor se revela objetivamente mais uma vez. Peçamos a Jesus que Ele nos dê corações mais generosos e acolhedores, para que possamos nos abrir à sua graça. Isso aí, irmãos e irmãs. A gente precisa da graça de Deus, que é a presença do Espírito Santo, para poder compreender a sua palavra e compreender a missão de Jesus. Para a gente descobrir quem é Jesus, né? Então, irmãos e irmãs, vamos agora ver aqui na Bíblia Pastoral, né? O rodapé da Bíblia Pastoral a respeito desse evangelho que acabamos de ouvir, que também é o magistério da igreja, nos ensinando e explicando a leitura para nós. Então, aqui, a gente vê aqui do versículo 35 ao 50, né? Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar vida definitiva aos homens. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva.
então, irmãos e irmãs? Porque o povo via Jesus, ele enxergava um ser humano como eles. Como é que pode esse ser humano ser o Messias? Né? Então, grande mistério. Trazendo essa dificuldade dos judeus daquele tempo, né? Dos conterrâneos de Jesus, trazendo essa situação para os dias de hoje, hoje em dia também não está muito diferente, não. Muita gente prefere acreditar em um Jesus distante da realidade humana. Um Jesus glorificado que fica lá no céu. Né? Só que o Evangelho nos mostra, né, que Jesus se encarnou, ele se fez um de nós. Ele comeu, ele bebeu, ele teve família, teve amigos, ele se alegrou, ele se entristeceu, ele se aborreceu, ele teve fome, ele teve tristeza, ele teve alegria. Ele foi tudo igual a nós, de menos o pecado, né? Mas ele é Deus e ele é ser humano também. Isso é uma realidade, isso é uma verdade bíblica, né? Mas as pessoas preferem, às vezes, acreditar num Jesus distante da nossa realidade humana, né? Então, os judeus, de repente, estavam esperando um Messias que descesse como um anjo do céu, né? Só que não. Deus prometeu lá no Antigo Testamento, ele cumpriu fielmente. Jesus nasceu da Virgem Maria, ele foi um ser humano. Ele morreu na cruz como um ser humano, mas no terceiro dia ele ressuscitou como um Deus, porque Jesus é humano e Deus ao mesmo tempo. Né? Então, irmãos e irmãs, aí vou falando da vida familiar. Quantas vezes nós, né, da família, a gente passa por tantas dificuldades, tantos sofrimentos. Com a família, principalmente os mais pobres, passam tantas privações. A luta do dia a dia não é fácil. E às vezes somos tentados a ficar desanimados, como o profeta Elias aqui na primeira leitura. Mas Deus vem ao nosso encontro e nos dá força. E o nosso alimento, que nos faz caminhar e ir até o final, é a Sagrada Eucaristia. E Jesus é o pão da vida. Por isso, irmãos e irmãs, vamos à igreja. Nós, pais, vamos à igreja, que a gente vai levar toda a nossa família também para a igreja. Não deixemos de fazer a nossa parte, a nossa missão, de buscar esse pão da vida, que é o sustento para sempre, que nos dá força na nossa caminhada. Perseverança, irmãos e irmãs. Amém? Amém. E que Deus nos abençoe, que tire de nosso meio, da comunidade, nossa família, todo tipo de maldade, todo tipo de agressividade, como diz aqui na segunda leitura. Que Deus abençoe nossos pais e nossas famílias no dia de hoje. Amém? Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.